porque em 2021 ainda temos tão poucas mulheres em posições de liderança, seja no setor público que no setor privado. Nós sabemos que isso é certamente devido a fatores externos e isso vem sendo combatido por políticas empresariais e políticas públicas, mas também é devido a certamente fatores internos da própria mulher. Isso foi muito explorado em pesquisas e é justamente por isso que nesse Dia da Mulher eu gostaria de passar essa mensagem tão importante, que é da gente, como mulher, mulher em posição de liderança, o quanto a gente precisa fazer para encurtar a estrada das nossas mulheres, para que elas consigam sim atingir posições de liderança, que elas não passem por todas as barreiras que nós passamos. Eu gostaria muito de passar essa mensagem de solidariedade absoluta entre nós mulheres. Outra questão que eu fiquei de comentar com vocês, que eu gostaria de comentar com vocês, é por que a gente tem tão poucas mulheres nos lugares de lideranças, né? E o que eu faço para inspirar outras mulheres no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho. Eu concordo que realmente ainda tem muito espaço para crescer e aumentar o número de mulheres na liderança. E eu acho que, primordialmente, ainda somos uma sociedade patriarcal. E é uma mudança que tem que ser feita, a gente não pode esquecer que essa mudança deve acontecer. E está sempre antenada como isso, mas eu acho que ela está indo mais rápido do que imaginávamos alguns anos atrás. E é o que é a nossa missão aqui na UIL, que é promover a liderança feminina. E por quê? Porque uma sociedade diversa, uma sociedade inclusiva, ela é com certeza mais democrática, mais igualitária e mais saudável. É um ambiente muito mais sadio viver num ambiente diverso e igualitário. No trabalho, o que eu procuro é apoiar as mulheres, sempre estar ao lado e sempre ter certeza que quando estiver concorrendo para cargos, que uma mulher seja representada, que ela esteja lá para ser representada. Isso eu acho que é. E por que existem tão poucas lideranças femininas no ambiente de trabalho? A meu ver, essa é uma questão estrutural e histórica. Se nós pegarmos anúncios em revistas de 30, 40 anos atrás, vamos perceber que o lugar de fala da mulher era sempre o lar, junto à família, aos filhos, ao marido e cuidando do lar, né? Eu acho que isso mudou bastante nos últimos anos. As mulheres estão muito mais engajadas, querendo participar dos debates, querendo entrar no mercado de trabalho, garantir sua independência financeira por méritos próprios, né? Mas certamente ainda existe uma questão estrutural muito forte e muitos fatores que impedem a ascensão de mais lideranças femininas, né? A gente pode falar de vieses inconscientes, a gente pode falar de uma autocobrança feminina muito forte, a gente pode falar de questões como criação de filhos, né? Principalmente quando eles são pequenos. E nós mulheres que já alcançamos determinadas posições na carreira, nós temos um trabalho a fazer, que é de ajudar essas outras mulheres a ultrapassarem esses medos, a vencerem essas barreiras. E, para mim, organizações como a UIL, elas são muito relevantes nesse processo, né? Chamando os homens para esse debate, discutindo essas questões abertamente com a sociedade e com as corporações. É uma questão de oportunidade, isso é histórico. Mulheres entraram no mercado de trabalho quando? Começaram a votar quando? No Brasil, por exemplo, o Código Eleitoral reconheceu o voto feminino em 1932. Os homens há séculos seguem liderando, e isso não é por falta de competência das mulheres, tampouco porque todos os homens são brilhantes. As oportunidades estavam restritas a eles. Ou seja, são séculos versus décadas de conquistas paulatinas de oportunidades para as mulheres. Mas está mudando, até porque o número de mulheres se formando só cresce. Já é maior o número de mulheres que se formam em curso superior.
e, portanto, veremos cada vez mais mulheres assumindo espaço no mercado de trabalho e, por consequência, na liderança. Olá a todos e todas, sou Cristiane Amaral, sócia líder da área de Talent para a UI na América do Sul. Estou na UI há mais de 27 anos, sou mãe de uma adolescente de 16, casada com uma pessoa fantástica, mas que hoje precisa de muitos cuidados após um acidente que sofreu 5 anos atrás. Como muitas de nós, equilibro vários papéis e a pandemia trouxe todos esses temas à tona. Como sócia da firma, penso diariamente como usar da humanidade que esse momento nos trouxe para acelerar a inclusão das mulheres e das nossas diversidades. Como membro do comitê executivo, é um prazer, por exemplo, dizer hoje que não temos gender pay gap. Temos 30% do nosso comitê executivo composto por mulheres. Temos compromisso formal com a equidade de gênero, racial, pessoas LGBTQI e pessoas com deficiência para que todas as mulheres tenham seus talentos reconhecidos, desenvolvidos e as mesmas oportunidades, de preferência sem passar por tantas dificuldades. Parte dessas mudanças eu agradeço ao Will, que nos desafia e nos faz pensar como impulsionar as melhores práticas para a inclusão de mulheres na liderança em nosso país. O grande desafio contemporâneo da mulher é conseguir dar conta de tudo. Do trabalho, da família, da casa, da saúde física e mental. Tudo isso no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo. As mulheres estão de parabéns por tudo que alcançaram nesse último ano. Olá, eu sou Andrea Cruz, conselheira da UIL. Fui convidada aqui a responder algumas perguntas em homenagem ao Dia da Mulher. Como é que é ser mulher no dia de hoje? Ser mulher no dia de hoje faz a gente se desafiar diariamente a aceitar a máxima de que a gente pode ser quem a gente quer ser. Para que o mundo entenda isso, primeiro a gente precisa acreditar nisso. Acreditando nisso, com certeza o universo, né, as pessoas à nossa volta, o ecossistema à nossa volta vai acreditar nisso. É fácil? Não. É desafiante? Sim. Mas o primeiro desafio está com a gente mesma em acreditar nisso. Já me senti preterida por ser mulher. Lembro de situações da vida pessoal em que eu participava de grupos em que havia uma distinção muito clara, né? Uma divisão do grupo dos homens e das mulheres, e que, sendo que no dos homens se falava de negócios, de profissão. E quando eu tentava penetrar esse grupo dos homens, eu percebi os olhares no sentido de que o que ela está querendo fazer nesse grupo. E quando eu tentava colocar alguma ideia, dar alguma opinião, eu percebia que não era ouvida. No ambiente profissional, eu vi muitos homens sendo promovidos ou tendo ascensão mais rapidamente do que eu. E sem dúvida, claro que eu tive que dedicar muito mais energia e tempo e tudo mais da minha parte para poder seguir o meu caminho. O fato é que, apesar dessas situações, eu nunca deixei me abalar e não deixei que elas me desfocassem dos meus objetivos e de onde eu queria chegar na minha vida e na minha carreira. Se eu já sofri, já fui preterida enquanto mulher na minha vida pessoal profissional várias vezes. Algumas ficavam visíveis, outras ficavam invisíveis, que eu ia descobrir somente depois. Mas todas essas situações, sem sombra de dúvida, algumas delas trouxeram dor, mas foi uma dor que trouxe também força, né? De identificar numa próxima situação quando eu estava sendo preterida e de não aceitar esse preterimento. Então acho que o meu convite aqui pra gente vai acontecer, vai. A gente não posso iludir, não posso dizer que o mundo é cor-de-rosa. Ao mesmo tempo, muito mais do que ser preterida, o que a gente faz com essa situação quando a gente é preterido. E eu aprendi, né, e aqui eu deixo algumas dicas com as mulheres. Né? Primeiro, uma pergunta que eu tenho feito e que tem ajudado as pessoas a se conscientizarem quando vê alguma coisa você poderia repetir o que você falou? A outra pergunta além de mim, quem mais não está sendo convidado ou convidada? Né? E às vezes a pessoa entra em consciência de que
naquela lista só tem mulheres, ou só tem eu. Ah, não, peraí, vamos fazer um ajuste. Então, Bom, a minha principal referência feminina hoje é a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern. Para mim, a Jacinda é um exemplo a ser seguido. Ela consegue combinar força com empatia, ela toma decisões com coragem, mas também com muito equilíbrio, serenidade, e ela demonstra sempre muita autenticidade, né? Nas relações pessoais, em como ela se dirige à população em geral, e isso faz dela hoje uma líder bastante carismática, né? E o interessante é que um dos desejos da Jacinda é justamente normalizar esse papel da mãe trabalhadora. E é isso que todas nós, mulheres que lutamos por mais igualdade de gênero, não só nas corporações, mas na vida em geral, em várias atividades, seja na política, na economia, na área financeira, na área cultural, na área social, na área médica, enfim, o lugar da mulher é onde ela quiser, certo? Pensando aqui em referências femininas, acho que a primeira pessoa que vem à minha cabeça é minha mãe. A minha mãe sempre foi uma dona de casa, ela nunca trabalhou, mas ela sempre teve uma força de trabalho e uma força de resolução de questões e de problemas, que ela era uma verdadeira administradora e sempre me incentivou muito a correr atrás dos meus sonhos, a trabalhar, estudar, me casar, ter filhos e poder fazer todas as coisas que eu sonhei fazer. Então, acho que ela é a primeira pessoa, por ser uma incentivadora, é a minha maior referência. Tenho outra referência feminina que foi extremamente importante na minha vida. Ela foi minha chefe até ano passado e quando penso nela, eu penso numa palavra que muitas de nós temos usado com frequência, que é sororidade. Muitas vezes eu achei que eu não conseguiria mais aquele projeto, mais aquele cargo, e ela sempre me deu a certeza de que eu conseguiria. Então, as mulheres, quando trabalham junto com a gente, nesse nosso ambiente de trabalho, principalmente as líderes, elas precisam incentivar as mulheres de que elas podem, de que elas conseguem. A Cláudia Politânski foi, para mim, uma grande referência, ainda é uma grande referência, ela não trabalho mais com ela, mas todos os ensinamentos e toda a autoestima que ela conseguiu colocar para todas as pessoas que trabalhavam com ela foi realmente muito importante na carreira de cada um. Eu fico muito feliz e grata por ter convivido com mulheres incríveis ao longo da minha vida e da minha carreira. E cada uma delas tem um papel fundamental, seja para me dar conselhos quando eu preciso, para trocar ideias ou até mesmo para uma mentoria. Mas a principal referência feminina na minha vida desde menina foi a minha tia paterna, uma das primeiras mulheres a se formar na Faculdade de Medicina da USP. E ela, além de ser uma pessoa bastante determinada, uma mulher forte e capacitada, ela possui uma característica, uma habilidade que hoje, ao meu ver, são fundamentais na sociedade, nas organizações e principalmente para mover a nossa agenda de diversidade e inclusão, que é a empatia e o interesse e preocupação genuíno de ajudar os outros. Olá, bom estar aqui com vocês para dar uma palavrinha nesse mês tão importante para a gente, que é o mês da igualdade de gêneros, que é o que o trabalho que a gente vem fazendo aqui na UIL, que é promover a liderança feminina, que é tão importante. E me pediram para falar um pouquinho para vocês qual é a minha principal referência feminina e por quê. Muitas mulheres me inspiram, e principalmente aqui na UIL, todas têm referência. Sempre quando a gente se reúne, eu sempre saio de lá com algum aprendizado, algum toque, alguma ponto de melhoria para mim. É sempre uma grande inspiração de alguma forma. E, além do mais, nós somos um grupo apaixonado pela nossa missão, que é promover a liderança feminina. E atuamos com paixão para que isso aconteça. E sem nos deixar nos seduzir pelo sucesso, que é algo muito difícil de se fazer. Você
como ser humano, a gente sempre é muito vaidoso e quer fazer algo para tendo como resultado um sucesso, um reconhecimento. E não nosso grupo aqui, a gente quer ver uma sociedade melhor, uma sociedade sadia. São mulheres que acreditam no que fazem, fazendo valer a pena, por não ter uma pequena. Eu apoio a luta da equidade de gêneros, falando muito sobre o tema, conversando com várias mulheres, participando de vários eventos, apoiando a WIL, que é uma organização não governamental em que o papel da liderança das mulheres nas empresas é visto de uma forma muito positiva. Eles têm uma agenda onde eles discutem esse tema e debatem permanentemente. E acho que também participando de, enfim, conversas sobre o tema. Olá, eu sou Jandaraci Araújo, uma das conselheiras da WIL. Uma frase que me inspira é uma frase da Audre Lorde que fala o seguinte: eu não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Eu acredito muito que a forma de contribuir, eu faço isso, é praticar o walk the talk. Sempre que eu posso, eu procuro trazer outra mulher para uma posição de destaque, uma posição de liderança, seja nas organizações ou nas empresas que eu trabalho, e sejam em conselhos. O estar junto, para mim, é fundamental para a gente conseguir trazer uma verdadeira equidade de gênero. É multiplicar histórias, é dando mentoria para quem ainda não conseguiu se apropriar de estar em determinados lugares, é ajudando de fato outras mulheres. Nós avançamos, mas só vamos avançar realmente se formos juntas, e é nisso que eu acredito. Boa tarde. Eu apoio essa luta, tanto da diversidade como a diversidade feminina, como especialmente da equidade de gêneros, de maneira muito natural, porque como é um valor para mim a diversidade, especialmente essa equidade de gêneros, eu acabo influenciando todas as pessoas à minha volta. Então, os meus pares no trabalho, a minha família, né, o meu próprio filho, com todo o universo de valores que eu tenho. Ao mesmo tempo, eu também tenho um trabalho muito ativo de dar coaching e apoiar mulheres do middle management, mulheres que estão em ascensão na carreira, dar conselhos, conversar. Então, e eu acho que é isso, porque quando você tem um valor e aquilo representa para você uma coisa importante, todo momento, e ainda que sem querer e ainda naturalmente, você defende isso. E, claro, dá prazer inspirar e trabalhar com mulheres para elas também se desenvolverem. Então, esse é principalmente a maneira como eu estimulo o trabalho e participo dessa luta nossa. É muito importante para as mulheres que estão hoje aspirando crescer em sua carreira, na sua profissão, se tornar líderes, encontrar um espelho em mulheres que já vivenciaram toda essa luta pela igualdade, pela diversidade. Por isso, eu tenho procurado me engajar em atividades como a WIL, Women Leadership in Latin America, ou Access for Women in Energy, no sentido de proporcionar a futuras líderes experiências, vivências, mentoria, network e também ajudar a que as empresas se conscientizem da necessidade de desenvolver mais e mais programas de diversidade. Além disso, eu gostaria de dar uma mensagem para as mulheres que hoje aspiram a ser líderes, que se você está preparada, se você tem conhecimento da sua indústria, se você tem um network, desenvolve um network, e se você também tem perseverança, você vai chegar lá. A mensagem é: não desista. Outra questão
que eu gostaria de comentar é o quanto evoluímos em conquistar o apoio dos homens. Acho que nos últimos 5 anos podemos notar um progresso imenso nesse sentido. Hoje em dia são muitos CEOs que nos procuram para aprimorar as políticas que eles vêm aplicando em suas empresas, de promoção de equidade de gênero, de promoção de liderança feminina em suas empresas, e a gente vê o quanto isso vem se tornando genuíno, o quanto a gente vê uma empatia crescente dos homens para essa causa, e é por isso mesmo que a gente eu me sinto muito otimista com relação ao nosso futuro. Várias frases me inspiraram e me inspiram. Sem dúvida, a escritora americana Maya Angelou tem diversas frases que são muito próximas do meu coração. Tem uma que ela fala que as mulheres não vieram para apenas sobreviver, elas vieram para conquistar, com um pouco de compaixão, um pouco de amor, um pouco de humor e um pouco de estilo. Então, acho que essa é uma frase que tem todos os elementos da mulher e como que eu acho que nós vamos deixar a marca nesse mundo. Quando eu era mais nova, eu li um livro, não me lembro se foi um livro ou se foi um compêndio da Virginia Woolf. E uma das citações, dentre as diversas delas, são citações que se dividem entre... Existem pessoas que dizem que são feministas e grupos que defendem que não são feministas. Mas tem uma delas que me chamou a atenção e me marcou, me inspirou na vida. Que ela diz que toda mulher precisa ter um teto seu sobre a cabeça e mais ou menos, eu acho que ela falava em 500 libras, tá? Que na época seria o dinheiro necessário para o sustento da mulher. Essa situação me marcou e influenciou e realmente eu concordo com ela no sentido de que quando ela fala um teto sobre a cabeça que é dela, ela está falando de liberdade, privacidade, de direitos exclusivos. E quando ela fala das 500 libras, é o direito ao sustento que vem do trabalho. E ela fala de também, ela mais pra frente fala de alguma coisa como um lápis para escrever, papel e lápis, uma coisa assim, que também está falando no direito de se expressar. Para mim, essa maneira de colocar marcou minha vida e tem tudo a ver com... Eu sou muito grata às mulheres que vieram antes de mim, fizeram história e abriram caminhos. E também sou muito grata às mulheres incríveis que me acompanham na jornada atual. E isso me remete a uma fala da juíza da Suprema Corte norte-americana, Ruth Ginsburg, certamente uma inspiração para muita gente. Ela dizia: à medida que as mulheres alcançam o poder, as barreiras caem. À medida que a sociedade vê o que as mulheres podem fazer, à medida que as mulheres veem o que as mulheres podem fazer, haverá mais mulheres fazendo coisas e todos nos beneficiaremos disso. Mais do que uma convicção pessoal, essa é uma verdade já provada. A gente sabe que um ambiente mais diverso traz mais perspectivas, mais visão de longo prazo, mais inovação, mais performance. E também a gente vê que conforme isso acontece, as barreiras, os tabus são derrubados e outras mulheres conseguem mais espaço. E aqui é nosso papel também derrubar mais barreiras, mostrar que isso é possível. E um negócio que me motiva muito é me sentir conectada à geração que veio antes, com a minha gratidão pelo que elas fizeram e também com a missão de tornar o ambiente melhor para as mulheres. Você não é uma gota no oceano. Você é um oceano inteiro dentro de uma gota. Essa citação do filósofo Rumi é uma das minhas preferidas, porque ela traduz muito do que eu acredito. Nós somos infinitas possibilidades. A vida
é feita de infinitas possibilidades. E é dessa forma que eu encarei a minha jornada na carreira também. Com essa abertura para o novo, essa abertura e essa vontade de estar sempre aprendendo, sempre construindo, muito curiosa, colaborando com os outros, porque aí a gente vai juntos encontrando novas possibilidades sempre. E é com esse espírito e com essa inspiração que eu queria falar para vocês, mulheres, nesse mês das mulheres, sejam vocês as suas infinitas possibilidades. Sobre a frase que me inspira, é a frase da Michelle Obama, "When they go low, we go high". Ou seja, quando eles abaixam o nível, a gente eleva, né? Que basicamente diz tudo sobre como as mulheres devem atuar nesse tema tão importante que é a equidade de gênero. Vou contar um episódio aqui rápido do meu primeiro dia de trabalho na Itália. Eu fui transferida para lá há muitos anos atrás e tive a oportunidade de trabalhar 2 anos lá na Europa. E eu me lembro da primeira reunião acontecer com a diretoria da empresa e eles me comunicarem que aquela reunião ia ser em italiano. Era uma reunião de umas 5, 6 horas para que eu já fosse me ambientando com a língua e fosse aprendendo, enfim. Afinal, eu falava português, uma língua muito próxima. E eu me lembro a minha primeira reação, meu primeiro pensamento é: não vou entender nada, não falo essa língua, como é que eu vou participar de algum momento, de uma forma construtiva? Mas não me deixei abater, porque acho que eu quis transformar aquilo numa oportunidade. O que eu fiz? Sem dúvida, talvez 30% daquela reunião eu tenha conseguido compreender. Eu me posicionei, fiz várias perguntas, me desculpei e falei: olha, infelizmente eu vou ter que fazer as perguntas em inglês, para ter certeza de que eu estou captando as mensagens que vocês estão querendo passar aqui. E a partir daquele momento também me comprometi comigo de que eu aprenderia a língua muito rapidamente para me incluir naquele ambiente de trabalho, porque eu percebi que era a única forma de eu ser efetivamente incluída, era se eu falasse a língua deles, pelo menos. E foi o que aconteceu. Eu, em 3 meses, eu lembro que eu comecei as próximas reuniões ainda cometendo uma série de erros em italiano. Eu me expus muito, mas eu acho que valeu a pena, porque depois desses 2 anos que eu fiquei lá, eu criei essa credibilidade, eu construí essa relação de confiança com esse time. Tenho muitos amigos lá, mas posso te dizer, essa jornada não começou de uma maneira fácil, mas terminou com crescimento para todo mundo. É isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. Uma das grandes dificuldades que eu enfrentei foi lidar com a busca da perfeição em tudo, conseguir fazer 100% em tudo e viver as frustrações associadas a isso, porque a gente simplesmente não consegue, nas 24 horas do dia, tá 100% com a família, 100% no trabalho. E acho que o caminho que eu encontrei para lidar com isso foi definir os meus não negociáveis. Então, aqui, e por 2 listas. Aquilo que é não negociável, porque eu faço questão de fazer, faço questão de estar naquilo, seja do trabalho, seja da família, e aquilo que eu não topo fazer. E acho que pensar nisso de antemão, as grandes coisas, pensar nisso de antemão ajuda muito e torna os momentos em que a gente enfrenta os dilemas muito mais leves. Uma das grandes dificuldades que eu enfrentei foi lidar com a busca da perfeição em tudo, conseguir fazer 100% em tudo e viver as frustrações associadas a isso, porque a gente simplesmente não consegue, nas 24 horas do dia, tá 100% com a família, 100% no trabalho. E acho que o caminho que eu encontrei para lidar com isso foi definir os meus não negociáveis. Então, aqui, e por 2 listas. Aquilo que é não negociável, porque eu faço questão de fazer, faço questão de estar naquilo, seja do trabalho, seja da família, e aquilo que eu não topo fazer. E acho que pensar nisso de antemão, as grandes coisas, pensar nisso de antemão ajuda muito e torna os momentos em que a gente enfrenta os dilemas muito mais leves. Da mesma forma que a mulher tem o direito de fazer uma carreira como o homem faz, o homem também tem, de uma certa forma, a obrigação de ajudar
a mulher nas atividades domésticas. Além de ser bom para o relacionamento, eu acredito também que é um bom exemplo para os filhos, caso eles tiverem filhos, porque vai ser o modelo que os filhos vão ver na vida deles. E além disso, se o homem fizer isso com prazer e, por exemplo, aprender a cozinhar, ele pode também criar um novo hobby na vida dele. Então aqui é um win-win para todos. Meu nome é Luiz Prete, estou aqui hoje gravando esse vídeo para celebrar o Dia Internacional das Mulheres. Mulheres que são líderes, mulheres que são mães, algumas são mães e pais, mulheres empresárias, mulheres que nos inspiram todos os dias, e dizer a minha admiração por todas vocês. Nesse momento difícil que nós estamos passando, o protagonismo de vocês, mulheres, é cada dia mais importante. Me pediram para citar duas mulheres que são inspiradoras. Eu vou citar Fernanda Montenegro, não a conheço, mas sempre que a vejo, sempre que vejo um trabalho da Fernanda Montenegro, eu fico sempre muito admirado. Eu acho que ela chegou no ápice e é uma referência, pelo menos para mim, como homem. E a segunda, eu não posso deixar de citar a minha mulher, Renata, que está comigo há mais de 40 anos e é realmente uma pessoa que me inspira todos os dias. Obrigado. Durante os meus 40 anos de carreira, com certeza eu empoderei muitas mulheres, tanto no Brasil como no México, depois Espanha, Brasil novamente, em cargos diferentes, né? Pode ser um cargo mais simples, como uma gerência de produto, mas também cargos mais avançados, como uma diretoria ou uma vice-presidência. E para mim foi algo muito natural, porque afinal eu tive uma mãe que foi empreendedora, ela trabalhou a vida toda desde que eu era pequeno, então para mim é um modelo muito normal na minha vida, e com certeza um dos fatores do meu sucesso foi justamente esse coleguismo, esse apoio que eu tive das mulheres na minha carreira. Então eu sou muito grato a todas elas, e com muitas eu mantenho bastante contato, apesar de estar agora aposentado.